Para a gente começar a fazer essa comparação, eu estou falando aqui de Flamengo, né? O Flamengo também tem reforços chegando, não conseguiu contratar o David Washington, que era o atacante do Chelsea, não fechou o negócio na madrugada, como previa, e na janela de transferência traz esses 4 nomes que estão aí na tela: Alexandre Alcaraz, Gonçalo Plata e Michael. Michael já machucado e um período de 2 meses fora, né? Então acabou de chegar, tem mais acabou. Ozinho, 3 dias de folga para este Flamengo. Ok, tem que descansar, tem que arejar a cabeça, mas também tem que melhorar o futebol para quando for voltar a jogar bola, Zinho. Sim, mas 3 dias tá legal. Dá pro cara dar uma respirada boa, descansada boa, volta e trabalho. E aí, no meio nesse intervalo, se quiser dar mais um diazinho, né, de repente um domingo ali, eu acho que assim é o ideal. Não, na minha visão, né? Eu fui atleta, gostava de ter folga também. Eu fui diretor de futebol e eu participei de comissão técnica como auxiliar técnico. Então, assim, não estou falando aqui sem um embasamento, claro, né? Falando por falar, pelo contrário, né? Então, eu estudei para isso, eu trabalhei para isso. Então, eu acho que 3 dias, o Flamengo aí que vai jogar, né, na Copa do Brasil, sim, na volta. Então, assim, tá legal, tá bom. Precisa, nesse período de descanso e de treinamento, recuperar esse time fisicamente, né? O time está desgastado de tantas decisões. Outros times também tiveram, tudo bem. Estou falando do Flamengo. O Flamengo vem nessa batida, né, de Libertadores, de Copa do Brasil, passando. Uma coisa é os times que ficaram no meio do caminho. O Flamengo passou e teve problemas seríssimos, lesões. O Cebolinha nem joga mais esse ano. O Vinha acho que também não. Então vai buscar para repor jogadores que vão ficar fora da temporada. Então precisa encorpar novamente o elenco. Porque contra o Corinthians a gente viu que o melhor elenco do Brasil, ele sofreu porque já estava desgastado e quando olhou para o banco não tinha peça suficiente para recuperar. E por incrível que pareça, o Corinthians, que está longe de ter o elenco do Flamengo, olhou para o banco e resolveu. Porque o Romero entrou e resolveu. Então esse melhor elenco, com as contusões, ficou com problemas para um jogo ali, que foi esse jogo contra o Corinthians. Quem entrou não resolveu. O Alcaraz. Gente, ele entrou ali, correu um pouquinho e tal. Ainda não sei. É bom jogador? É bom jogador, mas já estavam falando que foi até expulso. Entrou numa briga, numa confusão, assim, absurdo. Estamos vendo aí a imagem, o Alexander. Para mim, ele não vai ser titular no lugar da Ayrton Lucas. Ele é a ótima opção. Uma ótima opção. Mas ele não chega como titular absoluto. Se ele estiver bem fisicamente, joga ele, oportunidade. Com o perfil do Tite, que gosta de... Muito obrigado pela sua participação. Eu ia falar isso. Quando ele entrar, é o caso do Adrielson. Que você falou que ele não vai ser titular no Botafogo. Não, então eu vou repetir. O Alexander é a mesma coisa. Se ele tiver oportunidade, tiver bem fisicamente, pode virar. Mas ele não chega a titular. Da mesma forma que vocês falaram do Adrielson. E é assim. O Alexandre a gente não sabe como é que ele tá fisicamente. Eu acho que nenhum jogador que chegou no Flamengo chega já com o status de titular. Principalmente se os machucados se recuperarem. Então, talvez o Michael, só que também machucou. E aí tem o Cebolinha, que estaria machucado até o fim da temporada, né? Vocês não gostam do Luiz Araújo do lado direito? Por que quando faz o 4 vocês põem do lado esquerdo? Porque quando o Tite põe do lado esquerdo, a maioria reclama. A maioria. Esse programa. Não, ficam vendo na rede social. Vocês que fazem um programa aí. Aí, Fabrício. Por que não? Nas redes sociais. Ele entrou errado, entrou do lado esquerdo, ele tem que jogar do lado direito. Aí a gente vai aqui e põe do lado esquerdo, aí fica ajudando o Tite nessa, que tá corroborando. Pilha. E pra que ninguém pile na gente, o Almada não foi pra seleção, não. O quarto jogador é o Gatito Fernandes, que não vem jogando. Não foi convocado, não, é o Gatito, mas tem 4 do Botafogo. Mas assim, todo mundo recuperado. Eu não sei se todo mundo tivesse bem, nem se o Flamengo traria tanta gente. Mas todo mundo recuperado não tem mais esse ano, né? Cebolinha e Vinha não voltam. Então, esquece. Então, por isso vem o Alexandre. Mas também não Por isso vem o Alexandre, porque se tivesse o Vinha com chance de recuperar, não precisaria. Michael,
contratar. Não, O Michael chegou, mas também 2 meses fora. É bastante coisa. Não, é muito. Não, mas ele chegou para ausência do Cebolinha também. Sim, isso, sim. Isso. E agora vai ter que arrumar outra solução, porque 2 meses, gente, bom, nós vimos como foi pesado agosto. Pô, mas agora setembro tem as decisões de Copa do Brasil para eles que estão ainda e Libertadores, não é isso? Não é tudo agora em setembro? Dá uma olhada. Ou seja, o Michael tá fora de tudo. O Michael tá fora. O Michael tá fora dessas decisões. Dá uma olhada nos nomes do Flamengo, gente. Se vocês botarem, por favor, aquele quadrinho de novo, é alarmante o elenco do Flamengo. Você fala aquelas 2 escalações que botamos? Com Luiz Araújo é alarmante, esquerda, gente. É alarmante. Tem um goleiro para jogar a Copa do Brasil e o outro para jogar Campeonato e Libertadores. O Flamengo se dá o luxo de usar um goleiro só para a Copa do Brasil. E é um baita goleiro que salvou o Flamengo na Copa do Brasil. O Matheus Cunha. Varela e Wesley pela direita, aí tem sempre um grande questionamento. Quem joga não é bom, quem tá no banco é o melhor. Aí joga o Wesley, não, mas tinha que jogar o Varela. Aí joga o Varelão, quem tinha que jogar. Tem essa eterna discussão no Flamengo. Ah lá, Fabrício Bruno, Léo Ortiz. Léo Ortiz joga de zagueiro, joga de volante. Léo Pereira e Davi Luiz. O Davi Luiz, o Davi Luiz vinha jogando bem. Fez um bom jogo no último jogo. Não jogou bem contra o Corinthians. Perfeito. É uma outra coisa. 3 laterais para a esquerda, agora com a contusão do Vinha. Alexandro. O Alexandro, bem fisicamente, ele preenche todos os requisitos que o Tite quer de um lateral esquerdo. Mais defensivo, né? Todos os requisitos. Para você fazer uma observação, do meio para frente, se jogar com os nomes que estão embaixo, não é um baita time. Como disse o Zinho, eu não sei se Alcaraz vai jogar pra caramba. Se você botar Carlinhos no lugar do Pedro. Plata joga. O Plata joga nas três. Olha no meio pra frente e vê quem tá embaixo. Você vê que cai. Pô, você pede Arrascaeta e De La Cruz. Você já conhece. O time reserva do Botafogo eu tô achando melhor. Pô, você pega o potencial do De La Cruz e Arrascaeta que você conhece. Também. Você entendeu? O Gerson tá jogando demais e tudo. É melhor para substituições. Então. Se você não tem, como não teve. Melhor que o elenco do Flamengo, é isso? Mais equilibrado. Não, assim, a defesa é essa que jogou contra o Corinthians, né? Essa defesa jogou contra o Corinthians. Não, o tio Davi Luiz. Jogou o Davi Luiz. Jogou o Davi Luiz e o Fabrício Bruno, porque o Léo Pereira torceu o joelho. Tinha problema, mas enfim, volta o Léo. Aí não tem o Pulgar, você vai botar o Alan, que, não sei, não tá jogando tudo isso ainda lá, não. Tanto é que ele tá usando o Léo Ortiz, concorda? Sim. Não tô falando que é mau jogador. Tô falando não, mas não correspondeu à expectativa. Não. A torcida já tá dando aquela olhada no nariz torto. O Zinho disse, a gente viu ali minutos do Alcaraz. Vai jogar o que joga o Nico, né? De La Cruz? Não sei. E aí vai pelos outros. Sai reforço, tem contratação, volta a contratação e o Arrascaeta continua sem ter um substituto, hein, Zinho? Você olha o banco ali de novo, tá o Lohan, que é um menino da base, bom jogador, altos e baixos, como substituto do Arrascaeta. Mas é outro nível, né? Sim, é o melhor elenco, mas quando não tem um Arrascaeta, é um Deus nos acuda. É isso. Não, assim, o Alcaraz pode jogar nessa função, né? O Alcaraz, eu quero aqui dizer assim, a minha estranheza de ver o Alcaraz entrar de primeiro volante no jogo contra o Corinthians. Não, primeiro não, segundo. Mas quem que jogou de primeiro volante? Primeiro era o Eric, depois ele tira o Eric e bota o Ortiz pra trás, e depois entra o Alan no jogo quando o Ortiz vem pra zaga. Ele joga de segundo. Então, a troco. Que o Flamengo não tem outro. A troco de olhar pro banco e falar, vou pôr o Lohan? Ah, não. Vou pôr o Matheus Gonçalves? Ah, não. Entendeu? Mas era isso que a gente tava falando do banco naquele jogo específico. Naquele específico. Aí ele falou, mas se você pegar agora... Na verdade, o Tite foi pro 4-1-4-1 que ele ama, que ele adora. Né? O Alcaraz entrou mais ali na linha do Gerson. Isso. Não entrou de volante. Ele entrou... Que eu vou te falar, achei até um erro. Porque ficar só com um volante... Aí o Garro jogou como quis. Não, mas era aniversário do Corinthians. Era festa. Desculpa, era festa. Era festa. Tinha que. O Tite não quis atrapalhar a festazinha, é isso? Pô, pelo amor de Deus. Você tira um volante, bota um meia. Aí fica essa cobrança de que ele entrou de volante. Ele não entrou de volante. Ele entrou pra jogar de meia. Aí ele ficou com um volante só e o Garro deitou e rolou. O Alcaraz joga mais pra frente do que ele entrou pra jogar contra o Corinthians. E mesmo assim ele melhorou o meio campo, porque parecia, vou repetir o que eu disse ontem, parecia que o pessoal tava brigado, a defesa brigada com o ataque, porque tinha um deserto no meio campo. Se a gente tomar, assim, eu quero citar uma coisa. Eu vi o Flamengo jogar 3 ou 4 boas partidas nesse ano. 3 ou 4 boas partidas.
Eu lembro de duas. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Fez alguns bons jogos. Fez com o Vasco um jogo legal. Tá, 3. Não tinha contabilizado o Vasco. Palmeiras, né? Palmeiras, Bolívar e Vasco, então. Contra o Bolívar, contra o Palmeiras. 3 jogos. Peraí. Jogou mais. 3 bons jogos. Jogou contra o Atlético fora de casa, um baita de um jogo. Jogou contra o Atlético Mineiro, um baita jogo. Tem razãozinho. 4. Eu vi 4 ou 5 jogos. Carioca não teve nenhum grande jogo, Campeonato Carioca. Mas aí a gente vai se contradizer, né? Porque se a gente fala que o nível do Carioca não é pra entrar na conta, agora a gente vai... Estou falando... No Carioca se jogou bem, não é o nível. Estou falando que se jogou bem contra o Botafogo, contra o Fluminense. Contra o Fluminense jogou bem, foi campeão, né? Com todo respeito ao Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu do Zinho, mas ele fez bons jogos. Fez, né? Jogou. Jogou. Assim, eu vi, tirando o Campeonato Carioca, 4 ou 5 bons jogos do Flamengo na temporada. Vou descontar o Carioca. Soma aí pra mim, presidente, 24 com 5, 29, mais 8, 37. Pra quê? O que é isso? É isso? 37. Nossa, você acertou a conta? Acertei? Acertou. Vê se vai cair a luz. O que é isso que você está somando? O que são os 37 que você 37 jogos na temporada, sem contar o Carioca. Fez 4 bons jogos. É pra isso que esse elenco foi montado? Não foi. Sim, mas peraí, jogou mal contra o Bahia, ganhou fora de casa do Bahia na Copa do Brasil. Alguns jogos o Flamengo ganhou... Não me convenceu não, Zinho. Sem dar aquele ar de convencimento pro seu torcedor. Ganhar é bom, é legal, mas você sabe que ganhar só pro Flamengo não basta. A cobrança no Flamengo parece que é maior também, né? Claro, para ter um elenco dessa qualidade, para gastar o que gastou o Flamengo... Para estar em 3 competições, brigando pelas 3 competições, também. Jogou bons jogos. Também, jogou bons jogos. O Flamengo, eu já disse aqui uma vez, eu acho que o Flamengo está precisando subir um outro degrau. O Flamengo tem um estágio muito alto, um elevado, e o estágio do Flamengo necessita de um passo à frente. Por quê? Porque o Flamengo, que joga algumas partidas, parece que os adversários sabem marcar o Flamengo. O Flamengo tem poucas variações de posicionamento e de jogadas. Né? Eu não estou nem falando das bolas aéreas na defesa do Flamengo, as bolas cruzadas em cima dos laterais. Eu vou ser repetitivo nisso, né? Porque toda hora eu falo, a bola das costas dos laterais do Flamengo a bola é um terror, parece um trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Você já foi no trem fantasma? O trem fantasma passa aqui, cai uma caveira, cai um fantasma, cai um monstro, vai caindo assim, tudo em cima de você. Então é um susto. Cada curva da bola da defesa do Flamengo é um susto. Eu não estou nem falando isso. Eu estou falando que o Flamengo tem muito mais qualidade no elenco do que o futebol que ele apresenta. Perfeito. Claro. Perfeito. E tem muita coisa para mostrar. 6-1 no Vasco. Fala, meus queridos e minhas queridas, chegando aqui com mais atualizações sobre o Flamengo. Flamengo que fez aí uma ótima janela de transferência. Carlos Alcaraz, Alexandro, Gonzalo Plata e Michel. Michel que já está lesionado, né? Mas sem descanso. Reforços do Flamengo treinaram no CT durante folga do elenco. Plata, Alexandro e Alcaraz foram ao centro de treinamento nesta segunda-feira, enquanto a maior parte do grupo curtiu folga. Após a derrota por 2-1 para o Corinthians, no último domingo, dia 1º, o Flamengo entrou em período de pausa devido à data FIFA. Desse modo, o elenco principal ganhou 3 dias de folga e só se reapresenta na quinta-feira, dia 5. Entretanto, os recém-chegados Gonzalo Plata, Alexandro e Carlos Alcaraz já treinaram nesta terça-feira, dia 3, no CT Ninho do Urubu. Nesse sentido, os reforços estrangeiros marcaram presença no CT do Flamengo, aproveitando a pausa no calendário para acelerar a adaptação ao mais querido. Além disso, os novos jogadores do Flamengo também têm treino programado para quarta-feira, dia 4, no caso amanhã, enquanto o restante do elenco aproveita o período de descanso concedido pela comissão técnica. Enquanto Carlos Alcaraz estreou na derrota por 2-1 para o Corinthians, Alexandre teve o nome publicado no boletim informativo, o BID, a Confederação Brasileira de Futebol. Está regularizado pelo Flamengo. Entretanto, como o lateral não joga desde maio, precisará passar por um processo de recondicionamento físico antes de ser escalado por Tite. Ao mesmo tempo, Gonzalo Plata teve o nome publicado no BID e pode fazer sua estreia diante do Vasco no Brasileirão. A questão física do equatoriano não deve ser um problema, já que o atleta realizou pré-temporada no Al Saad do Catar
e o atacante foi a última contratação da atual janela de transferência. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.